Meus amigos, mais um vídeo aqui para esclarecer os fatos que estão sendo divulgados a respeito da sucessão presidencial de Michel Temer em caso de renúncia, impedimento ou cassação eleitoral. Vamos lá. Primeiro é preciso esclarecer que a hipótese de renúncia e a hipótese de impeachment leva ao mesmo problema, a sucessão presidencial. E a solução que vem apresentada na Constituição Federal, através do artigo 81, é a eleição indireta, que ocorre pelo presidente da Câmara, ou quem assumir a presidência da República, pode ser o presidente do Senado ou o presidente do STF, essa é a ordem. Aquele que assumir tem 30 dias para convocar uma eleição no Congresso Nacional, tanto em caso de impedimento quanto renúncia. A problemática disso é que a Constituição de 88 prevê que a eleição indireta ocorre nos termos da lei, e essa lei não foi confeccionada após 88. Buscando o aparato legal que nós temos à disposição no país, nós encontramos uma lei com um número que é até muito sugestivo, é o número 4321/64. Essa lei, que foi elaborada durante o regime militar, no ano de 1964, ela não condiz com os aspectos constitucionais das eleições democráticas da Constituição de 88. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que essa lei deveria ser questionada acerca da sua recepção perante a Constituição de 88. Isso leva a gente a algo parecido com o que aconteceu no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Por que eu digo isso? Porque a lei do impeachment é de 1950 e ela foi questionada no Supremo Tribunal Federal antes do impeachment ocorrer, através de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi a DPF 378. Essa DPF, ela ditou os rumos ou o procedimento do processo de impeachment da presidente Dilma, de acordo com a Constituição de 88. Eu visualizo a mesma solução para a Lei 4321. Seria necessário que o Supremo Tribunal Federal, através da DPF, pudesse dizer se realmente essa lei tem recepção de alguns dos seus dispositivos, e obviamente alguns não vão ser recepcionados. A lei basicamente fala em eleição em um turno com maioria absoluta, se ninguém ganhar o segundo turno por maioria absoluta, e um terceiro turno por maioria simples, o que não condiz com a ideia de maioria que a Constituição sempre prega em termos de eleição. Queremos um candidato eleito por maioria simples para presidente da República. A adequação desse rito provavelmente seguiria aspectos do regimento interno. O Supremo poderia conciliar dispositivos do regimento interno com dispositivos da Lei 4321. Essa solução, na minha opinião, é a solução que deve acontecer, qualquer que seja a situação que leve Michel Temer a sair do cargo, eu vejo como uma solução judicializada através de ADPF. Discute-se a PEC de Miro Teixeira, que transformaria a eleição indireta em eleição direta. Essa possibilidade é viável do meu ponto de vista constitucional, portanto a gente teria a extinção do instituto da eleição indireta, priorizando a cláusula pétrea do voto direto, mas essa solução não pode ser imediata, visto que o princípio da anterioridade eleitoral, previsto no artigo 16 da Constituição Federal, ele diz que toda regra, toda lei, isso inclui as emendas constitucionais também, que alterem regras eleitorais, só entram em vigência após um ano de sua publicação. Portanto, publicada hoje uma lei ou uma PEC nesse sentido, a gente teria a aplicabilidade dela somente às eleições ocorridas após um ano dessa publicação. A solução não atingiria o caso concreto, certo? Da mesma forma que existem projetos de lei para poder disciplinar a eleição indireta no Brasil, projetos de lei que estão tramitando na Câmara e no Senado e que, se aprovados, também entrariam na mesma questão do princípio da anterioridade eleitoral. Por fim, alguns defendem
uma outra via, que seria a cassação pelo TSE com a aplicabilidade do Código Eleitoral. O que significa que, com a cassação da chapa Dilma Temer, a gente teria a anulação dos votos em mais da metade, visto que eles ganharam a eleição no segundo turno, mais da metade dos votos teriam sido anulados na última eleição. Isso significa para o Código Eleitoral que devem ser convocadas novas eleições. E há quem defenda que essas novas eleições sejam diretas, que é o que prevê o Código Eleitoral. Eu fico com a posição de que prevalece a Constituição Federal, e prevalecendo a Constituição Federal, a gente volta para o artigo 81, mesmo em caso de cassação eleitoral da chapa Dilma Temer. Correto? Então, para concluir, eu fico com a ideia de que teremos o questionamento da Lei 4321 através de ADPF no Supremo Tribunal Federal para disciplinar uma eleição indireta dentro do Congresso Nacional. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas e fico à disposição para aqueles que tenham outras dúvidas. Muito obrigado, até mais.